E aí, minha irmã e meu irmão botafoguense, tudo bem com você? Então, chega junto aqui comigo para a gente trocar aquela ideia diária sobre Botafogo. Afinal, o que aconteceu com o time do Botafogo no segundo tempo desse jogo contra o Palmeiras? Porque o Botafogo correu muito risco nesse jogo. Eu quero falar um pouco sobre isso. Eu fiz um vídeo aqui logo após essa partida. Quando o juiz deu o apito final, eu liguei a câmera. Não sei se você que está assistindo esse aqui chegou a assistir esse vídeo que eu fiz. Como estava a minha situação. Meu amigo, quem viu, viu a vergonha que eu passei. Porque, cara, eu estava expressando ali tudo que eu estava sentindo, não consegui falar, não consegui alinhar o meu raciocínio, não consegui falar sobre o jogo, cara. Então, por isso, mais calmo, tudo mais tranquilo, eu quero falar um pouco sobre esse jogo. Eu quero falar também sobre algumas notícias que surgiram acerca do Luiz Henrique, como que está a situação do Luiz Henrique nesse momento, o que o Arthur Jorge falou sobre a lesão do Luiz Henrique e também a situação do Cuiabano. E eu também vou começar a dar algumas pinceladas acerca do próximo jogo do Botafogo contra o Bahia, o próximo jogo do Botafogo no Campeonato Brasileiro, que já é domingo agora. Então, vou dar minha opinião sobre qual time que o Botafogo tem que entrar, quem são os desfalques do Botafogo para esse jogo. Então, o Botafogo tem desfalques por suspensão. E eu quero já começar a entrar nesse assunto aqui. Você que está aqui pela primeira vez e não conhece o canal, seja muito bem-vindo. Você está no canal Dom Alvinegro, um canal que fala somente sobre o Botafogo, nada mais. Diariamente estamos aqui trocando aquela ideia sobre Botafogo. Vou deixar aquele convite que você assista o vídeo até o final e se achar que o canal é merecedor da sua inscrição, então se inscreva nesse canal aqui, beleza? Bom, o que aconteceu com o Botafogo no segundo tempo? Eu não vou seguir aquela linha de pensamento que muitos estão seguindo, eu tenho visto muitos falando sobre isso, que o Botafogo, quando entraram os jogadores, né, entrou ali o Tietê, entrou o Tiquinho, entrou o Danilo Barbosa, entrou o Hugo, jogadores que estavam no ano passado. Disseram que o Botafogo quase foi eliminado, né? Quase deixou escapar a classificação porque esses jogadores entraram. E aí, né, eles sentiram ali a pressão do jogo. Eu não concordo com isso. Eu acho o seguinte, minha opinião. Primeiro de tudo, dentro do Allianz Parque, o Palmeiras é outro time. Em jogo decisivo, jogo de mata-mata, o Palmeiras é outro time. Em Libertadores, o Palmeiras já tem aquela mística, né? De ser um time muito difícil de ser batido. O Palmeiras sempre chega forte na Libertadores. É um time que sabe jogar. O time do Palmeiras é bom, tem um bom elenco. Então eu não acho que o Botafogo passou todo esse sufoco por conta disso. O que eu acho que aconteceu foi o seguinte. Quando entrou esses jogadores, Hugo, Tiquinho, Titi, Danilo Barbosa, eles não entraram na rotação que o jogo estava pedindo. O jogo estava muito intenso. Ah, então por que que o Arthur Jorge tirou todos eles? O Botafogo estava jogando numa rotação altíssima. Os jogadores cansaram, eles não iam manter a intensidade no segundo tempo. O Botafogo fez um primeiro tempo de muita pegada, de muita intensidade, muita marcação alta, correndo o campo inteiro. Os jogadores cansam, cara. Então, quando saiu o Cuiabano, né, por conta de uma luxação no ombro, foi por isso que ele foi substituído. O Arthur Jorge falou que o Cuiabano foi substituído por conta disso na saída do jogo. Quem trouxe a informação foi o Thiago Franklin. O Cuiabano disse com o próprio Thiago Franklin que ele teve uma luxação no ombro. Então, o Cuiabano já é dúvida para esse jogo contra o Bahia. É provável que ele não jogue. Então, também, como uma forma de prevenção de lesão, porque tem essa questão interna, tem essa questão da preparação física,
o Botafogo substitui no segundo tempo alguns jogadores que estejam demonstrando muito desgaste. Então, para não estourar o músculo e não perder o jogador para a temporada, então eles previnem isso, tirando o jogador. E foi isso que eles fizeram. E o Arthur Jorge entendeu que com a entrada do Tiquinho, o Tiquinho ia conseguir segurar mais a bola lá na frente. Quando Danilo Barbosa ia melhorar a marcação, tirou o Gregory, que estava muito bem no jogo. Então o Arthur Jorge quis renovar esse meio de campo, colocando Danilo Barbosa e Tietê. O problema foi que eles não entraram na rotação do jogo, cara. Entraram muito mal. Danilo Barbosa entrou muito mal. O Hugo entrou muito mal. O Tietê ficou perdido. Foi quando o Palmeiras veio pra cima, cara. Aquela avalanche, chuveirinho na área, cruzamento, o tempo todo bola aérea. Quando não dava no Estevão para ele tentar resolver sozinho. E foi assim que o Palmeiras chegou aos gols, cara. É claro que no primeiro gol do Palmeiras teve uma falha ali inacreditável, né? No gol do Flaco Lopes, ninguém subiu, o cara subiu sozinho e fez o primeiro gol. Isso não pode acontecer. E isso é algo que não pode acontecer. Então teve uma falha absurda ali da defesa do Botafogo. Se alguém subisse, atrapalhasse o lance, aquele gol não sairia. E não ia chamar o Palmeiras para cima. Quando o Palmeiras chegou ao primeiro gol assim, com falha da zaga, cara, aí o Palmeiras falou, agora a gente vai entrar no jogo. E aí muitos estão falando, né, que o Arthur Jorge não tem que colocar Tiquinho, Tietê, Hugo, Danilo Barbosa, esses jogadores do ano passado, que o Arthur Jorge não tem que colocar mais em jogo decisivo, porque eles são pipoqueiros. Eu não vejo isso, cara. Sinceramente, o que eu vejo é atuação individual, cara. Eles entraram numa outra rotação, entraram abaixo. Então o que ficou no passado, ficou no passado. Agora é 2024. Quando o jogador entra, ele tem que entregar tudo, entregar a vida, entregar o sangue dentro de campo. Não foi o que o Tietê, Danilo Barbosa e Hugo fizeram. O Hugo é fraco. O Hugo já tem as debilidades dele, já tem as fraquezas ofensivas, defensivas, um jogador fraco. E o Tietê, cara, é aquela coisa que sempre foi, não é um jogador de muita marcação. O Danilo Barbosa até é um jogador de marcação, mas não se encontrou nesse jogo, entrou mal. Entrou mal. Então o time perdeu o meio campo, o Botafogo já não conseguia mais segurar a bola, o time não conseguia trocar passes. Eu não acho que o Arthur Jorge recuou o time propositalmente. Eu acho que as circunstâncias do jogo, com as entradas dos jogadores do Botafogo, fora de rotação, fora de sintonia, sem intensidade, tudo isso favoreceu ao Palmeiras. E aí o Palmeiras veio para cima, ganhava todas no alto, todas as segundas bolas. O Palmeiras ganhava no alto. Todas as bolas lançadas na área, a maioria, os jogadores do Palmeiras ganhavam. Tiro de meta, a maioria, os jogadores do Palmeiras ganhavam no alto. E aí eles tinham a bola, né, eles ganhavam, recuperavam a bola e saíam para o jogo. E aí, meu amigo, é aquela coisa, aquela pressão, aquela pressão, aquela pressão. E os jogadores do Botafogo não conseguiam segurar a bola, quebrar esse ritmo do Palmeiras. Não conseguiam. Então faltou isso, cara. Faltou isso pro time. Fazer o tempo passar. O Botafogo não conseguiu frear essa pressão que o Palmeiras exerceu. Então o Palmeiras chegava toda hora no ataque. Toda hora chegava. Porque os jogadores que entraram não conseguiram entregar a intensidade que o jogo pedia. E o que importa é que o Botafogo está vivo na Libertadores, classificado. As quartas de final, o primeiro jogo é no Newton Santos. O Botafogo joga em casa o primeiro jogo, dia 18. No momento que eu gravo esse vídeo, ainda não está definido o adversário entre São Paulo e Nacional. O jogo ainda vai acontecer. Mas até esse jogo da Libertadores, quartas de final, dia 18, o Botafogo terá mais 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro, contra o Bahia, dia 25, domingo agora, 4 horas da tarde.
e contra o Fortaleza, dia 31 de agosto. Então, entre o jogo contra o Fortaleza, dia 31, e a rodada seguinte do Campeonato Brasileiro, que é contra o Corinthians, Botafogo também joga em casa esse jogo, dia 15. Entre esses dois jogos, tem um intervalo aí de 2 semanas, onde o Botafogo ele não vai jogar. É um tempo bom para o Botafogo se preparar para a sequência do Campeonato Brasileiro e para as quartas de final, o primeiro jogo da Libertadores. E para esse jogo contra o Bahia, a gente tem desfalques. Todos aqueles por lesão, que nós já sabemos, Rafael, Júnior Santos, Eduardo, Jefinho. E também tem jogadores suspensos por cartão. Alexander Barbosa, Matheus Ponte e Savarino receberam o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Flamengo. Então são jogadores titulares que não poderão jogar. E com a provável ausência do Cuiabano, por conta da lesão no ombro, a gente terá muito desfalques para esse jogo. E tem a questão também do Luiz Henrique. O Luiz Henrique também provavelmente não poderá jogar contra o Bahia. Tem uma reportagem do Lance que fala sobre isso. A reportagem do Lance diz: a lesão havia acontecido no clássico contra o Flamengo de 18, mas o jogador foi escalado como titular por Arthur Jorge no compromisso contra o Palmeiras. Mas as dores voltaram a aparecer nesse jogo. Segundo Arthur Jorge, a contusão não é um fator preocupante e a substituição aconteceu justamente por precaução, para que Luiz Henrique possa estar presente entre os 26 selecionados para a seleção brasileira. Então existe essa expectativa que a lesão não seja grave e que o Luiz Henrique esteja entre os convocados para a seleção brasileira. O Arthur Jorge diz: resolvemos abdicar dele para não forçar e esperar, porque ele merece fazer parte da seleção brasileira, merece ter o nome dele na lista de convocados, para que possa contribuir não só com o Botafogo, mas também com o seu país. A reportagem do Lance diz: Luiz Henrique deve fazer exames nas próximas horas para entender a gravidade da lesão, já que Dorival só deve incluir o ponto em sua lista se existir condições de jogo. Então, para esse jogo contra o Bahia, o Luiz Henrique provavelmente também não jogará. Então, meu amigo, são muitos desfalques. Na lateral direita, se é o Matheus Ponte, um jogador terá que ser improvisado. Na lateral esquerda, o Hugo deve entrar. Na zaga, provavelmente, dadas as opções que existem no elenco, o Lucas Halter irá começar jogando, provavelmente porque o Pablo ainda não tem condições de jogo e a gente só tem o Lucas Halter como opção. Então, provavelmente será Lucas Halter e Bastos. Na ponta esquerda, quem deve entrar no lugar do Savarino é o Matheus Martins. E na ponta direita, no lugar do Luiz Henrique, quem deve entrar, aí o Arthur Jorge que vai decidir. Beleza? Então, a gente vai falar muito ainda sobre esse jogo, conforme as coisas forem acontecendo, eu vou trazendo aqui. Beleza, pessoal? Então, eu vou ficando por aqui. Você que chegou até aqui e ainda não se inscreveu, se inscreva nesse canal, ative as notificações para você não perder os próximos vídeos, beleza? Então eu vou me despedindo por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, fui!